Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio, ali do Colégio Beatriz Rodrigues, e hoje nós vamos falar para a turma do 9º ano, disciplina de História, o tema a Guerra Fria. Esse é um assunto que não acabou. Esse é um assunto que ainda está rendendo muitas discussões e que muitas das ideias, projetos, leis que foram criadas ainda estão provocando reações e mudanças nos nossos dias. Vamos conversar um pouquinho sobre esses detalhes, sobre essas disputas da chamada Guerra Fria. Para começo de conversa, a ideia de Guerra Fria foi um conceito criado para explicar o período em que o mundo todo acabou entrando em uma guerra, mas não havia um choque direto entre os dois principais países que lideravam essa guerra. Os Estados Unidos da América era o país que direcionava o lado capitalista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era o território que administrava, que controlava o lado socialista das ideias, o projeto socialista. Esses dois países saíram como vencedores da Segunda Guerra Mundial. E aí iniciou-se, a partir desse momento, uma disputa, uma corrida, uma busca para identificar qual território era mais poderoso, qual país tinha mais autoridade, qual país tinha mais aliados. Com isso, a gente percebe que o planeta foi dividido em basicamente dois territórios. Um território chamado de capitalista, outro território chamado de socialista. E aí, vocês vão encontrar em algumas literaturas o conceito de bipolaridade. O mundo foi dividido em dois polos, o capitalista e o socialista. E justamente nas regiões onde o território ele era muito próximo, uma ideologia capitalista de uma ideologia socialista, grupos que defendiam o capitalismo, vivendo muito próximos de grupos que defendiam o socialismo, naquelas regiões ocorreram guerras, ocorreram batalhas, ocorreram muitas mortes. Vamos falar sobre isso. Para identificar algumas características da chamada Guerra Fria, podemos falar, por exemplo, da chamada corrida espacial. A ideia principal era identificar qual grupo, socialista ou capitalista, República Socialista da União Soviética ou Estados Unidos, qual deles iria conseguir conquistar o universo, o espaço, chegar mais longe, chegar a outro planeta, pousar na Lua. Eram as pretensões daquela época. Em relação à corrida espacial, nós percebemos algumas características bem interessantes. Os dois países principais, Rússia e Estados Unidos, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos, todos eles possuíam muita tecnologia, muita mão de obra, equipamentos necessários. Mas a disputa era quem iria conseguir primeiro. Rússia começa essa corrida conseguindo enviar um veículo lunar, colocar um satélite fora do nosso planeta. E aí, logo depois, Estados Unidos começa enviando animais para fora do espaço. E aí depois a Rússia consegue enviar pessoas para fora do espaço. E a disputa meio que se encerra quando os Estados Unidos conseguem fazer os astronautas pousarem na Lua. Bem, e essa disputa, essa chamada Guerra Fria, uma guerra onde não houve conflito direto entre Rússia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos, ela se estende para outras áreas. Por exemplo, no campo das armas, nós percebemos que havia a ideia da espionagem. O governo norte-americano criou a CIA,
Companhia de Inteligência das Américas, enquanto que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas criou a KGB, que eram órgãos de fiscalização, de espionagem. Eles captavam pessoas, recrutavam, treinavam pessoas para se infiltrarem no território do inimigo e descobrirem detalhes importantes. Tem muitos filmes, muitos desenhos, muito material de estudo que relata, que explica esses eventos. Vale muito a pena, é super divertido de conhecer todos esses detalhes. Um elemento muito característico da Guerra Fria foi a briga, foi a luta, a disputa entre capitalistas e socialistas. O grupo dos capitalistas chegaram a montar organizações, criar leis. O presidente Harry Truman, por exemplo, criou um conjunto de medidas, um conjunto de regras, de ideias, que foram chamadas de Doutrina Truman, onde qualquer pessoa que defendesse uma ideia comunista ou socialista deveria ser presa. Qualquer pessoa que falasse que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é boa, deveria ser presa. Músicas, aquela ideia de perseguir, de censurar, de proibir, falamos sobre isso na aula passada, estava acontecendo de forma muito intensa. A doutrina Truman, né, ela estimulou o chamado Plano Marshall, onde o governo norte-americano ele se comprometia a pagar. O governo norte-americano, no Plano Marshall, ele dava dinheiro para os países que ajudassem a perseguir e a ir contra o regime socialista. Então, naquela época, havia uma mobilização por parte dos norte-americanos para evitar a presença socialista em várias partes do mundo. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também fizeram os seus acordos. Por exemplo, Comecon, Conselho para a Assistência Comercial do Atlântico Norte, ou seja, as regiões que fossem aliadas da União Soviética receberiam um apoio econômico, apoio político, apoio social, tudo o que fosse necessário para preservar uma boa relação entre os países socialistas e aqueles que necessitassem. E também surgiu o chamado Pacto de Varsóvia, que era a ideia de que os territórios socialistas deveriam receber apoio militar, ajuda militar. Nós, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vamos ajudar a defender o seu território, já que você tem uma doutrina ideológica semelhante à nossa. Mas essa disputa não ficou presa apenas no campo da ciência, da tecnologia e do comércio. Infelizmente, alguns territórios foram para o conflito e muita população civil sofreu com isso. Vamos destacar, por exemplo, o território da Coreia. Antes era um território unificado, mas com essas disputas ideológicas, a parte norte da Coreia decidiu receber o apoio da China e a parte sul da Coreia recebeu o apoio norte-americano. Os conflitos que ocorreram entre a área norte da Coreia e a área sul da Coreia foram tão intensos que o território foi dividido em dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul, justamente durante esse período da Guerra Fria. Observem que o território da Coreia, ele recebe uma divisão política, não é bem uma divisão geográfica, obedecendo às variações do território, do solo ou da vegetação, não, é uma divisão política. No paralelo 38 graus, houve a separação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Uma outra região que sofreu muito com essa ideia da chamada Guerra Fria, a luta entre socialistas e capitalistas, foi o território do Vietnã. A população vietnamita acabou ficando dividida entre apoiar o território da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a ideia socialista, e apoiar os Estados Unidos com o capitalismo. Quando o governo norte-americano decidiu enviar armas e enviar tropas para participar lá do conflito na região do Vietnã, o governo norte-americano ele acabou ultrapassando um pouco dos limites, de acordo com o que os registros apresentam. Bombas químicas foram utilizadas, bombardeios em regiões da população civil, e tem uma imagem
que na época ela chocou a sociedade e até os dias de hoje é utilizada como emblema, é utilizada como um reflexo de o que uma guerra provoca na sociedade. Uma criança, depois de ter passado por uma região bombardeada, sai correndo nua pelas ruas. O problema era que aquela bomba era chamada bomba de gás de mostarda. É uma bomba que provoca queimaduras pela pele. Então a menininha estava sentindo sua pele arder. E aí uma das reações naturais é a pessoa tirar a roupa para poder tirar aquele tecido que está queimando. Cara, é uma cena horrível. Dentre as várias outras cenas que a gente pode ter acesso numa pesquisa rápida. Os conflitos do Vietnã. Mas um grande símbolo que foi formado no chamado conflito da Guerra Fria foi a construção de um muro que separava um dos territórios da Europa. Nós já falamos em aulas passadas que o principal motivador da Primeira Guerra Mundial foi declarado a Alemanha. O principal país motivador, causador da Segunda Guerra Mundial, novamente foi declarado a Alemanha. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida. Uma parte oriental, administrada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e uma parte ocidental, administrada pelos capitalistas. Justamente para diminuir a influência capitalista, o governo socialista decidiu construir um muro, separando, impedindo o acesso das pessoas da região socialista para o capitalista e a influência do capitalismo no território socialista. Esse muro acabou provocando muitas confusões, acabou provocando muitas mortes. A existência desse muro, famílias foram separadas, pessoas que tentavam atravessar de um lado para o outro no território da Alemanha acabavam sendo mortas pelo exército que controlava aquela região, mas o principal elemento em 1989 que determina o fim da Guerra Fria foi a destruição, a derrubada do muro que dividia Berlim em oriental e ocidental. Em algumas literaturas de história, você vai identificar que em 1989 eles começaram a destruir o muro. E em 1991 o muro terminou de ser derrubado, o seu último tijolo. Então, existe até uma disputa, um desentendimento ideológico sobre, afinal de contas, a Guerra Fria acabou com o início da destruição do muro ou com a conclusão da destruição do muro. Esse ponto aí nós podemos discutir num outro encontro, mas identifiquem que, assim que aquele símbolo da separação entre capitalismo e socialismo foi ruído, foi destruído, a Guerra Fria acabou. Tanto que, com o acesso do presidente Mikhail Gorbachev, lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, criando a ideia da perestroika e da glasnost, um projeto onde o governo russo ele deveria trabalhar com exposição dos seus projetos, ou seja, transparência, e deveria trabalhar com conciliação das ideias. Tudo o que a Rússia fosse fazer deveria ser para o bem dos socialistas, diminuindo os conflitos, as guerras, os problemas com os capitalistas. Mikhail Gorbachev, por exemplo, abriu a União da República Socialista Soviética para fazer comércios internacionais também com territórios capitalistas. Essas atitudes, essas decisões econômicas acabaram modificando o cenário ao longo de todo o mundo. Mas a ideia de capitalismo e socialismo continua sendo trabalhada nos nossos dias, continua sendo desenvolvida. E aí nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso nos nossos próximos encontros. Eu agradeço imensamente pelo tempo que vocês estão aqui dedicando a nós, mas dou algumas orientações para a gente finalizar. Pessoal, quando vocês forem preencher as respostas das atividades lá na ferramenta Palmas Home School, né, no site educacau.palmas.gov.to, eu peço a vocês que antes de responder lá na nossa ferramenta, responda no seu caderno. Verifique as atividades lá no bloco de exercícios. Entenderam?
E quando vocês forem buscar o material impresso lá na escola, preencham corretamente o seu nome, a sua turma, ok? Coloque direitinho para evitar alguns desencontros que estão acontecendo. O aluno recebe o material, responde e devolve na escola, mas esqueceu de preencher o cabeçalho. Quem é que trouxe essa atividade? Vamos lá, turma. Eu estou feliz porque tem muita gente respondendo, ok? Estou muito feliz porque tem muitos colegas participando. Acesse o nosso canal no YouTube, Palmas Home School, assista às nossas videoaulas, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e, se você não puder, assista no canal 5.2. Nós estamos preparando muitos materiais para vocês e tudo isso é feito com muito carinho. Desejo a vocês bons estudos. Até a próxima!